o elenco do Flamengo vai ter uma baixa, né? Depois do Mundial, que é a venda do Gerson, o volante do Flamengo, para o Zenit, um time russo. E a gente tem aqui uma resposta do Galvão Bueno sobre isso também. Perguntamos, na verdade não fomos nós, foi o Pedro Brandão, repórter do Lance, perguntou pro Galvão o que ele achava da ida de um jogador brasileiro de seleção brasileira para o futebol russo. Que detalhe, a Rússia está banida de todos os esportes da FIFA, então assim, não tem time russo em Champions League, em nada, em lugar nenhum. E é para lá que o Gerson vai. Vamos ouvir o que o Galvão Bueno falou sobre isso. Roda VT. Acho uma grande bobagem pela circunstância, o momento dele, a posição dele na seleção brasileira, a confiança que ele já tinha dos outros técnicos e que ganhou do técnico que acaba de chegar. É claro que todos têm o direito de fazer seus grandes contratos e pensar na sua independência financeira, na sua solidez futura. Eu defendo todos os contratos e todos os grandes contratos, mas acho que um jogador, com o momento que ele passa no futebol brasileiro, não seja a melhor opção jogar na Rússia, pela posição dele de ser capitão do Flamengo, de ser o jogador junto com o Arrascaeta mais importante, o Flamengo nos times principais, mas a posição que ele tem na seleção, a representatividade do futebol brasileiro. Então, eu acho uma atitude infeliz, mas respeito sempre a questão financeira de alguém fazer um grande contrato. Tá aí, Galvão Bueno, fala forte, meu amigo, falando aí sobre a ida do Gerson. Meninas, agora com vocês. Galvão trouxe aí que é a favor dos grandes contratos que mudam a vida dos jogadores, mas a gente não pode desconsiderar que o Gerson escolheu um país que deflagrou uma guerra que tá aí rolando há 3 anos e vai sumir nessa janela aí desse futebol do leste europeu. E aí, vocês concordam com a ida dele para o Zenit da Rússia? Eu respeito a escolha pessoal do Gerson, 28 anos, comendo o fim da bola, né, nesse momento no Flamengo. Nós conversamos em off, Dario, sobre a importância do jogador ser politizado. Sim. Não sei, mas se eu fosse o empresário do Gerson, eu falaria para ele sobre essa situação, o fato dele ir para um clube que hoje não vai ter oportunidade de jogar as grandes ligas, em função de ter sido banido a Rússia em função da guerra. Eu acho que isso pesaria, você orientar o atleta. Assim, eu entendo o ganho financeiro, mas a vida vai além disso, e o Gerson teria condição talvez de ganhar até 3 vezes mais. Eu acho que se ele fica mais um ano aqui, vai para a seleção brasileira, disputa uma Copa do Mundo, eu acho que a esperança do brasileiro voltou, né? Voltou a sonhar com Copa do Mundo, o valor dele talvez iria triplicar. Então, são questões que, às vezes, o jogador por si só, igual você chega para mim e fala assim, Ana Paula, eu vou te oferecer X, eu tô com a mamãe doente, eu não vou pensar muito. Mas aí eu preciso que o meu empresário me ajude a pensar, me dê essas reflexões do pró e dos contras. E acho que faltou isso pro Gerson. Espero que ele seja feliz lá, que ele cuide bem da família dele, mas eu acho que ele poderia, até porque ele ganha bem aqui no Flamengo. A gente não tá falando do jogador que tá começando a carreira ganhando 50 mil. Total. Né? Ele é o maior, hoje ele é o 2º maior salário do Flamengo. Então poderia esperar mais um aninho só. Mas a gente tem que respeitar, a decisão é dele, que ele seja abençoado. É isso, não dá pra pensar com o bolso do outro, né? Mas, por outro lado, eu também penso nessa questão da ética, né? Será que vale a pena mesmo ir para um país que deflagrou uma guerra e aí eu vou sumir enquanto profissional, né? Ninguém vai me ver, ninguém vai ver meu futebol, né? Será que vale a pena? E aí eu acho que a gente abre uma outra aba que eu quero jogar para você de novo, Ju. Tô te marcando, hein? Para você de novo, Ju. Então, o jogador brasileiro, ele só pensa no futebol, só pensa no dinheiro e não pensa... Essas questões políticas não têm nenhum peso para suas decisões? Ou a gente que tá pensando como torcedor e querendo que ele fique no nosso clube de coração? 2 pontos importantes. Eu acho que o jogador brasileiro não está acostumado, né, muito com a politização, né, e vê só o lado mesmo do futebol, do campo e bola, né? Então, não sei se ele sabe de fato o que vem acontecendo na Rússia, se foi avisado até mesmo pelo seu empresário, como a Ana trouxe. Se o empresário realmente está cuidando de toda essa parte, deveria sim dar esse alô para ele. Olha, acontece X, Y, Z lá.
E o que isso vai representar na sua carreira? Você está Total. vestindo uma camisa de uma nação que está em guerra com outra e Exato. que provocou a guerra. Exato. O quão isso é importante, né? Então, eles estão vendo campo e bola. Isso é nítido. Só, né? Só campo e bola, a questão financeira. E isso foi ensinado muito para os jogadores brasileiros. Não perder a oportunidade, não perder o Exato. cavalo branco. Isso. Quando bater na sua porta aquele pacote de Vai. recurso, vai. Mas nem tudo é assim. E detalhe, Nem a gente está tudo é. falando de um jogador extremamente importante para o Flamengo, o segundo maior salário do clube agora em função da contratação. Então eram pontos de atenção. Exato. E um jogador de Total. seleção também, e é isso, né? Tá vestindo a camisa da seleção Da seleção brasileira. brasileira. Representa isso, né? Não Exato. que a decisão dele de ir pro Zenit da Rússia, país em guerra, representa a decisão de toda a seleção brasileira, mas eu acho que tem um peso 2, né, Aline? Eu acho. Eu acho que é diferente, sim. A Ju falou aqui de como funciona a cabeça Opa, perdão. A Ju falou como é que funciona a cabeça do jogador brasileiro, e eu tava ouvindo o Diniz falando sobre isso, né? Como eles são tirados cedo, assim, da família, em prol disso, de fazer virar. E aí, às vezes, eu acho que falta isso na formação do atleta. Total. Essa questão Boa. da família, da educação Da mesmo, educação. de alguém acompanhar e cobrar que a pessoa esteja atenta. Muitos desses meninos não têm. O Gerson, ele tem 28 anos aí, é um atleta jovem, poderia esperar um pouquinho mais, né? Ver o que acontece ano que vem, mas não. A gente consegue notar que existe uma coisa que tá pesando mais. Talvez se tivesse um processo melhor nessa formação, ele escolhesse diferente, né, Ju? É.